Olá, saudações fraternas a vocês que nos assistem, a vocês que nos acompanham em nossos estudos, a você, querido irmão, querida irmã, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Aqui estamos, mais uma vez, para estudarmos o livro Religião dos Espíritos. Nós sabemos que o livro foi psicografado na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. O benfeitor Emmanuel traz comentários de algumas questões do Livro dos Espíritos, através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. E então, felizes, esperançosos, vamos procurar aproveitar estes ensinamentos. Mas antes, façamos uma prece, confiantes em nossos amigos espirituais, em nossos mentores, nossos anjos da guarda, também irmãos que nos acompanham para o aprendizado, junto conosco. Vamos então mentalizar nosso Mestre e Senhor, médico das almas e guia da humanidade. Divino amigo Jesus, aqui estamos, confortados pela presença desses espíritos de luz e com muita esperança nesse aprendizado, te pedindo o teu amparo, a tua luz para o nosso entendimento, que nós possamos captar as lições, abrir os nossos corações, para que a mensagem de luz, de paz e de esperança, que são as instruções que receberemos desses missionários das esferas superiores, possam fazer campo em nosso mundo íntimo, dando frutos, obras de amor e de caridade, em teu nome, Senhor.
Muito obrigado, Senhor Jesus, que esta paz permaneça junto conosco. Assim seja. Graças a Deus. Nossa lição de hoje número 60. Estranho delito. Foi psicografada na reunião pública do dia 31 de agosto de 1959. Comenta a questão número 798 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo. Umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Uma pequena observação nesta resposta. Nós percebemos aí na resposta dos Espíritos, a pergunta está bem clara para nós, né, gente? Mas nesta resposta, uma coisa que nos marcou bastante é esta afirmativa: marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza. O Espiritismo é de natureza divina. Tudo o que vem das esferas de luz dos planos superiores permanece para o esclarecimento e o aproveitamento da humanidade inteira. E então a revelação espírita há de ser propagada em toda a humanidade. Como nós estamos vendo aí, vai marcar história, como já marcou, né? Nós hoje, graças à providência divina, temos como conhecer esta doutrina na sua simplicidade, na sua pureza, entendendo que é as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo trazidas de uma forma muito simples para o nosso entendimento. E então, por isso, nós dizemos que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus na sua maior pureza, o Evangelho redivivo. E por isso, então, está
na história da humanidade já, né? Foi trazida para nós em meados do século XIX, né? E nós já estamos em pleno século XXI, quase em meados de século XXI, não é verdade? E então já marcou história. Graças a essas luzes, temos ganhado esclarecimento e tendo condições de nos manter perseverantes nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio somente trazer o conforto para as coisas temporárias, aqui no plano físico, mas especialmente mostrar o caminho para a nossa felicidade futura que está na pátria espiritual. Não é isso que nós aprendemos com o Evangelho? E então, vamos ver as palavras de Allan Kardec, comentando esta resposta, comentando esse conteúdo. As ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios das ideias do paganismo, né? Que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. E então a sabedoria de Allan Kardec nos traz estes esclarecimentos, que de geração a geração as ideias vão se aprimorando, como nós já temos hoje grandes comprovações, né? De geração em geração enfraquece aquelas ideias que estão ultrapassadas. Mas vamos fazer uma outra reflexão no aspecto mais abrangendo também o âmbito espiritual. As gerações que se foram aqueles espíritos que tiveram as experiências aqui no plano físico, trouxeram as ideias que na época eram o melhor que a humanidade tinha para vivenciar. Passaram pelas experiências, deixaram algumas informações e retornaram à pátria espiritual. Foram sucedidos por outros espíritos melhores preparados, com novas instruções, aproveitando aquilo que foi conquistado para prosseguir a marcha evolutiva, não é? E então, aqueles que partiram no plano espiritual ganharam novas luzes
ganharam novos esclarecimentos com a conquista que realizaram quando estavam aqui encarnados. Isso de um modo que nós estamos tentando passar, de um modo bem sucinto, porque muitas situações entravam o nosso crescimento, não é verdade? Tanto individual como também coletivamente. Vamos analisar, por exemplo, as épocas das matanças, das guerras, das grandes catástrofes no sentido moral que a humanidade promoveu. Que alguns povos, tivemos as guerras de países como a França, a Revolução Francesa, tivemos na Idade Média as cruzadas. Tudo isso aí foram entraves no crescimento, porque se houvesse mais harmonia no convívio dos povos, nós já estaríamos muito mais avançados. Mas mesmo com todos esses obstáculos, estamos caminhando. Aqueles espíritos que estão já amadurecidos e preparados para a evolução vão ganhando novas luzes e fazendo com que essas luzes possam preparar as futuras gerações. Não é isso que nós estamos percebendo nas palavras de Allan Kardec? Outros indivíduos imbuídos de novos princípios. Como que surgem esses novos princípios? Através das experiências, do conhecimento adquirido. E então é muito confortador para nós saber que hoje, por exemplo, estamos ainda no mundo de expiação e prova, mas que todas essas dificuldades que nós estamos atravessando vai trazer um benefício para o nosso esclarecimento e para o nosso engrandecimento espiritual, para nós ganharmos uma visão de espiritualidade e de vida no total mais abrangente, e mais lúcida da nossa situação na marcha evolutiva. Não é isso mesmo? E então Allan Kardec mostra que a doutrina espírita ela é um complemento, que a misericórdia divina veio trazer para nós. Nós tivemos em Moisés a primeira revelação, em Jesus a segunda revelação e na doutrina espírita, ou no espiritismo, a terceira revelação. E então a primeira revelação com Moisés. Moisés trouxe o Decálogo, por exemplo, as leis mosaicas, além das leis que o povo hebreu precisava naquela época. Mas o cerne dos ensinamentos de Moisés está até hoje como sendo o guia para que nós tenhamos a base do nosso crescimento espiritual. O primeiro ensinamento é o Deus único. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. Quer dizer, é um só. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro ensinamento, a primeira revelação. E nos outros também temos grandes verdades que nos ajudam a manter a nossa fé, a nossa confiança no nosso Pai. Veio Jesus, na época própria, para trazer o ensinamento do amor, para que nós possamos aprender a nos olhar como irmãos, filhos do mesmo Pai. Ele mesmo dando testemunho de estar resignado à vontade de Deus, à vontade do Pai. Veio para cumprir essa missão, mostrando o caminho à humanidade a seguir. E agora, com a doutrina espírita, estamos
entendendo melhor os ensinamentos de Jesus, porque muitas lições foram desvirtuadas, não é? Muitas lições foram mal compreendidas. E nós vamos ver no comentário de Emmanuel por que tivemos grandes transtornos ao longo da história. Mas o que Allan Kardec está dizendo para nós é que o cristianismo é o que abre caminho para a doutrina espírita. Não existe doutrina espírita sem Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está como sendo o apoio, a base, assim como as lições de Jesus estavam embasados nas leis de Moisés. Como o próprio Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Não é? Dar-lhes cumprimento, quer dizer, cumprir o que está escrito na lei de Deus. É isso? E da mesma forma, vem a doutrina espírita prosseguir, dando sequência às ideias cristãs e trazendo na transparência, na simplicidade, todo o conteúdo que nós precisamos para prosseguirmos a nossa jornada. Assim? E então vamos ver as palavras de Emmanuel. Lição número 60, Estranho Delito. Reunião pública do dia 31 de agosto de 1959, questão 798. Observando a hostilidade manifesta que vem sofrendo a doutrina espírita desde a enunciação de seus princípios com Allan Kardec, estudemos o motivo pelo qual teria Jesus sido condenado na barra dos tribunais humanos. Todos sabemos que o Cristo não foi vítima de assassínio vulgar. Não obstante, sem razão foi preso, inquirido, processado, qualificado na posição de réu e condenado à morte pelo mais alto conselho da comunidade a que pertencia. O libelo não permaneceu circunscrito. O libelo não permaneceu circunscrito ao âmbito religioso da nação israelita. A sentença foi conduzida à ratificação do arbítrio romano na pessoa de Pilatos, submetida à consideração da autoridade provincial na presença de Antipas e, em seguida, exposta ao veredito da multidão. De todos os poderes a que foi apresentado, não se tem notícia de voz alguma que se levantasse para defendê-lo. Dá licença, gente. Entretanto, qual teria sido a culpa do mestre nos quadros do seu tempo? Ter-se-ia incompatibilizado com os sacerdotes? Declarava ele mesmo que não vinha destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Afrontaria, acaso, os abastados do mundo? Não possuía uma pedra em que repousar a cabeça. Guerreara os políticos dominantes? Ensinava o respeito à legalidade, proclamando que se deve dar a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Menoscabara, porventura, o prestígio dos médicos? Valia-se apenas da oração e do magnetismo divino, de que se fazia intérprete, no socorro aos doentes. Dilapidara o interesse dos comerciantes? Em sua época, qual acontece ainda hoje, pratica a beneficência quem multiplique pães e peixes em favor dos famintos. Insultara os filósofos e os pesquisadores do espírito, sequiosos de experiência? Ele mesmo anunciou que todos conheceremos a verdade, para que a verdade nos faça livres. E depois de crucificado, seus continuadores legítimos por muito tempo foram perseguidos, humilhados, espancados, martirizados e ridicularizados, apodrecendo nos cárceres, algemados a ferros, supliciados em gabinete de tortura, passados a fio de espada ou cedido à sanha de feras sanguinárias nos espetáculos públicos. E agora que a doutrina espírita lhe revive os ensinamentos, quantos lhe esposam o programa de educação e justiça, de libertação moral e fraternidade pura, já que, na evolução do direito entre os homens, não mais permite se ergam cruzes e fogueiras para os que creem na sabedoria e no amor da providência divina? Padecem calúnia e vilipêndio, sarcasmo e perseguição. Isso, porém, acontece simplesmente porque a infração do espiritismo, que reverencia a religião, ilumina a filosofia e venera a ciência, tanto quanto o delito de Jesus e de seus genuínos seguidores nos primeiros 3 séculos do cristianismo apostólico é o de combater o cativeiro da ignorância e o império do vício, a sombra da mentira e o domínio da opressão, ajudando a alma do povo a sentir e a raciocinar. E então, muito confortadora essa mensagem de Emmanuel, porque não é fácil nós seguirmos as pegadas do Mestre. Assim, Jesus mesmo nos fala: aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, para nós sentirmos em nossos corações a verdadeira liberdade que está no espírito e não nas coisas temporais, nós temos que renunciar ao nosso interesse das coisas mundanas, as coisas que nos enraizam no mundo físico. Renunciar ao nosso personalismo,
ao sentimento contrário à caridade, que é o orgulho, o egoísmo, para que nós possamos ser continuadores legítimos, como nós estamos vendo nesta mensagem de Emmanuel. Né? Mas nós vamos fazer uma pequena observação que o próprio Emmanuel está trazendo. Aqueles continuadores dos primeiros séculos do cristianismo, nos 3 primeiros séculos, a partir do 4º século, já não tinha tanta pureza nas escolas do cristianismo. Mas isso é outro detalhe. Mas nesses primeiros séculos, esses continuadores legítimos foram perseguidos. Né? Nós estamos vendo aí. Eles tiveram muitos que dar a própria vida para demonstrarem que estavam seguindo as lições do Mestre Jesus. E então o preço muitas vezes custava a própria vida. Temos grandes relatos na história desses cristãos que foram os verdadeiros heróis do cristianismo, né? Porque entenderam a essência da mensagem. Confiaram nas palavras de Jesus e se submeteram a todas essas torturas, porque sabiam que a vida verdadeira estavam esperando a eles. Né? Muitos foram queimados vivos. Muitos foram lançados às feras sanguinárias. Mas bastava para eles renunciar, só falar. Não, eu não sou seguidor de Jesus. Eu não conheço esse Cristo. Eu não vou seguir as ideias desse Jesus. Eles já estariam livres desses martírios. Mas não. Fizeram com todo o sentimento de coragem a demonstração de que a verdade prevalece. A verdade supera toda a ignorância, toda a maldade, porque muitos iam para o suplício cantando, dando glórias a Deus, né? Porque iam dar aquele testemunho para mostrar que a vida continuava além da morte. A exemplo de Jesus, o testemunho que Jesus trouxe para todos com a ressurreição. E hoje, na doutrina espírita, o próprio Emmanuel está dizendo, as leis humanas já nos permitem ser livres desses testemunhos. Vamos abrir um parêntese. Em algumas situações, porque se nós olharmos o cenário mundial, existem alguns que, em nome da religião, estão sendo sacrificados, estão sendo condenados, né? Pelos poderosos que querem manter o poder dominando a humanidade, não é assim? Mas o que nos cabe aqui é refletir nas palavras de Emmanuel sobre o que a doutrina espírita está representando. Muitos que professam a doutrina espírita, muitos que dão testemunho dessas lições que nós aprendemos, são caluniados, são perseguidos, não é? Existem irmãos de outras crenças que não se sentem bem com a divulgação desses ensinamentos. Como o próprio Livro dos Espíritos nos esclarece, mais por interesse do que por convicção. Porque o interesse desses poderosos é esse, de dominar o cenário, não é isso?
Porque convicção é quando você tem a sua certeza, mas não se faz de rogado para ir em busca da verdade. Não é isso? Essa é a convicção. Não, o que eu conheço da verdade é isso. Enquanto não me provarem que eu estou enganado, eu vou ficar com essa verdade. Não é isso que nós aprendemos? A fé raciocinada que Allan Kardec nos ensina. E então, essa é a convicção. Mas, o que os espíritos estão dizendo, os entraves, os obstáculos, são mais por interesse, pelo domínio, pela posse. Não é isso? E então, não é convicção. É orgulho, é egoísmo, né? É personalismo. Não tem nada a ver com convicção. E então, a doutrina espírita, aqueles que estão à frente, missionários dessa doutrina, sempre encontram os adversários gratuitos. Uma alerta para nós que estamos procurando estudar e aprender para nos fortalecer. Porque quanto mais esclarecido, mais testado. Quanto mais verdade nós vamos recebendo, mais luz e mais capacidade de superar os obstáculos, não é? Jesus mesmo nos fala no seu Evangelho. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Não é isso? E então nós temos que fazer por onde? Merecer essa conquista de novos conhecimentos para nos libertar da nossa ignorância. Mas temos também que dar o nosso testemunho daquilo que aprendemos. E então é uma marcha constante, é um desafio constante. E que nós então temos nas lições da doutrina, nas orientações da espiritualidade, no convívio, nos grupos de estudo, na força poderosa da oração. Quando nós nos ligamos com Deus, com Jesus, ganhamos novas energias, novas potencialidades se despertam em nós, mas porque nós estamos fazendo por merecer, não é isso? E então é muito gratificante nós estudarmos, nós compreendermos, entendermos qual que é a nossa real situação diante da vida e diante das lições que nós recebemos da doutrina espírita. E então vamos deixar aí a indicação para que todos possam voltar a refletir e a estudar mais detalhadamente estas lições que nós recebemos da espiritualidade maior, não é? Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, médico das almas, nosso mestre e guia da humanidade, por tantas luzes, tantos ensinamentos, tanta energia positiva que vem nos favorecer em todos os momentos. Divino amigo, estamos gratos por estes esclarecimentos, por estas reflexões que o teu apóstolo ou os teus apóstolos, os teus missionários nos trouxeram para enriquecer nossos conhecimentos, iluminar nossos pensamentos e despertar nossas consciências para o nosso dever. Agradecido, Senhor, com a tua presença e a companhia desses espíritos, te pedindo que nos dê força,
sabedoria e coragem, que nós desejamos ser instrumentos, desejamos ser servos, trabalhadores nesta seara, e que a tua paz permaneça junto de nós, hoje e sempre. Assim seja. E então, meus irmãos, finalizamos aqui mais esse momento de reflexão, que é somente um chamado para que nós possamos nos aprofundar nesses estudos. Cada um dentro de suas possibilidades, não é? No momento adequado, com o material que estiver ao seu alcance. E lições como esta, lições como o Livro dos Espíritos, Religião dos Espíritos, estão ao alcance de todos nós. É uma riqueza muito grande, é um tesouro inigualável que está ao alcance de todos que desejam conhecer a verdade. Não é isso que nós aprendemos? E então, fica aí a dica para todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a vocês que nos acompanham, que nos incentivam e que nos dão o prazer da companhia nesses momentos de aprendizado nas lições da doutrina. Deus abençoe cada um. Muita paz, gratidão a todos.